está com a edição da noite. Em semana decisiva para um novo governo, debatemos à direita os cenários da governabilidade. São nossos convidados José Matos Correia, Presidente do Conselho Jurisdicional do PSD, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da IEL, e Pedro Frazão, Vice-Presidente do Chega. Muito boa noite aos três, sejam muito bem-vindos. José Matos Correia, começo por si e pelas declarações de Pedro Nuno Santos, depois da audiência com o Presidente da República. O líder do PS abriu a porta ao diálogo, à negociação para um orçamento retificativo. Merece o seu elogio, este posicionamento? Não, por uma razão simples. Eventual viabilização de um orçamento retificativo, que o Pedro Nuno Santos centrou muito na questão da valorização de certas carreiras profissionais, como é o caso, precisamente, dos profissionais da segurança, os médicos e os professores, tem muito que ver com o facto de o Partido Socialista ter dado, se me permitem a expressão fácil, verdadeiros tiros no pé nessa matéria que lhe custaram uma erosão significativa da sua base eleitoral. E, portanto, o Partido Socialista agora quer apanhar um bocadinho o comboio, não é? Como sabe que isso será feito, porque consta das promessas eleitorais, desde logo da Aliança Democrática, quer estar associado a isso no sentido de beneficiar alguma coisa com essas decisões. O teste do Pedro Nuno Santos não é esse, quer dizer, o teste do Pedro Nuno Santos é o de demonstrar que está empenhado em fazer uma oposição que é uma oposição firme e responsável, mas também responsável. E nessa matéria, por exemplo, quando ele dá sinais de que não está disponível para viabilizar, ou sequer para discutir a viabilização do Orçamento de Estado para 2025, aí sim é que a prova é feita. Porque nós temos que ter memória. O Partido Socialista, tirando a viabilização do primeiro orçamento do professor Cavaco Silva em 1986, nunca esteve disponível para votar nada de importante para o país quando estava na oposição. Sublinho, nada. Enquanto o Partido Social Democrata, pela mão da doutora Manuela Ferreira Leite, do Dr. Pedro Passos Coelho, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, viabilizou vários orçamentos de Estado, viabilizou programas de estabilidade e crescimento, chegou a fazer acordos de regime como o da Justiça no tempo do Dr. Marcos Mendes. E, portanto, soube sempre separar o que é ser oposição com as necessidades que o país tem e com a solução dos problemas que afetam o país. E aqui não está a fazer essa separação? Não, dificilmente aprovará um orçamento do Estado. Mesmo. Mas um orçamento retificativo está a dar aqui um passo, ou não? Não. Ou há aqui algum tipo de jogo? Eu julgo que é exatamente isso, se me permite o aproveitamento da sua expressão, é exatamente isso. Ele quer resolver problemas que têm que ser resolvidos, que geraram impopularidade para o Partido Socialista da Governação e que ele acha que agora gerarão popularidade. Ou seja, ele quer ir um bocadinho à boleia de uma decisão que sabe que será tomada, porque evidentemente não tem margem de manobra para dizer que não. E como não tem margem de manobra para dizer que não, prefere tentar saltar para o elétrico em andamento. Isso... E o que é que chama a isso? É chico-espertismo ou é o quê? Não é do meu hábito desmentir uma senhora. Rodrigo Saraiva, o Partido Socialista marca pontos com este posicionamento? Boa noite. Parece que o secretário-geral do Partido Socialista está a tentar marcar alguns pontos. Mas Pedro Nuno Santos, nós precisamos de dar algum tempo para tentar ver alguma sustentabilidade daquilo que é a atitude. Porque Pedro Nuno Santos era conhecido como um político feroz. Depois, quando assume a liderança do Partido Socialista, conhecemos uma faceta que era Pedro Nuno Santos moderado, depois começou a campanha e voltou um Pedro Nuno Santos aguerrido, e desde a noite eleitoral que acho que estamos a presenciar aquilo que é um Pedro Nuno Santos aliviado. Mas como disse bem o José Matos Correia, parece que percebeu que há um conjunto de medidas que o Partido Socialista não as implementou nos 8 anos em que foi governo, e em que Pedro Nuno Santos foi um ator ativo dessa governação, medidas que não foram tomadas, ele sente que elas vão ser tomadas e está a tentar ir atrás, tentando dar aqui uma aura de sentido de Estado, mas acima de tudo acho que fica um Pedro Nuno Santos aliviado. Pedro Frazão, e com esta aura de sentido de Estado, Pedro Nuno Santos, com esta disponibilidade, tenta também
uma aura para esvaziar o papel do Chega? Olá, Ana Patrícia, cumprimento também os meus colegas de painel da direita, que estamos aqui hoje na SIC Notícias. Eu penso que o Pedro Nuno Santos fez um exercício de pesca e o isco era exatamente este orçamento retificativo. E, aliás, este exercício de pesca veio também pôr em xeque, no tabuleiro do xadrez político nacional, aquilo que é a palavra de Luís Montenegro. A palavra de Luís Montenegro tem sido altamente escrutinada na última semana e esta menção ao orçamento retificativo vem pôr em causa a palavra de Luís Montenegro. Porquê? Porque Luís Montenegro disse durante a campanha eleitoral que seria inevitável fazer um orçamento retificativo. Ora, nesta última semana, vendo a posição do Chega e tentando sustentar a posição do não é não, face à posição do Chega de que se não existe acordo, não existirá um voto favorável a qualquer orçamento, seja um orçamento retificativo ou um orçamento de Estado, veio agora Pedro Nuno Santos lançar o isco a Luís Montenegro a ver se ele morde para, de facto, então, tendo recuado no orçamento retificativo, se agora volta a avançar no orçamento retificativo. E, portanto, por aqui vemos que, afinal, a palavra de Luís Montenegro não é assim tão constante. Na campanha eleitoral disse que era inevitável, e estou a utilizar a sua própria palavra, a necessidade da apresentação de um orçamento retificativo porque o PSD não poderia, ou a AD não poderia governar com o orçamento do PS. Na última semana, tanto pela voz de Miguel Pinteluz como pela sua própria voz, Montenegro disse que, afinal, talvez fosse possível governar sem o orçamento retificativo e agora Pedro Nuno Santos, numa grande habilidade política, veio lançar este isco a ver se Luís Montenegro o morde. Eu penso que não será por aí o que é necessário e eu queria recentrar aqui o debate na necessidade do superior interesse nacional. Neste momento, em Portugal, nós temos uma conformação parlamentar que dá à direita uma nítida e confortável maioria, foi essa a decisão de todos os portugueses e, portanto, neste momento, para que o governo de Portugal tenha estabilidade, esteja assente numa boa base parlamentar, que lhe dê a possibilidade de ser um governo reformista, um governo altamente capacitado no seu elenco e com um potencial para dinamizar a nossa economia, aumentar salários e aumentar pensões, a única forma de poder ter um governo reformador e bem assente no Parlamento é ter uma maioria de direita. E é por isso que o Chega, numa atitude completamente responsável e com sentido de Estado, estará sempre disponível para salvaguardar essa maioria de direita para que os portugueses possam ver no Parlamento plasmado o seu voto eleitoral nas eleições de 10 de março. José Matos Correia, Luís Montenegro está cada vez mais encostado à parede, mais pressionado para um acordo com o Chega, ou pegando no tal isco? Se está aqui prestes a morder um isco que possa ter sido lançado? Deixe-me só fazer dois breves comentários ao que disse o Pedro Frazão. Em primeiro lugar, isto não é um painel da direita. Isto é um painel à direita. São coisas diferentes, porque o PSD não é, nem nunca foi, um partido de direita. Eu estou, aliás, particularmente à vontade, porque eu pertenço e sempre pertenci à ala direita do Partido Social Democrata, mas o PSD não é um partido de direita. E, portanto, convém corrigir. Tem razão. Ainda bem que corrigiu e agradeço-lhe muita correção. Só fazer um comentário. O meu amigo parecia-me, no seu discurso, assim, uma espécie da política patriótica e de esquerda do PCP, só que desta vez era uma espécie de um discurso da política patriótica e de direita. Nós estamos aqui num debate, nós estamos aqui num comício eleitoral. E o meu amigo olhava para a Câmara como se estivesse a fazer um comício eleitoral. Relativamente à pergunta que me colocou, eu acho que o Luís Montenegro está onde sempre esteve. Foi sempre claro. Se há uma coisa que o Luís correu foi riscos. Quando disse que não faria acordos com o Chega e não seria Primeiro-Ministro se não ganhasse as eleições, sendo que ganhar as eleições seria ganhar pelo menos por um voto. E, portanto, ele está onde sempre esteve, não está encostado a parede nenhuma, não mordeu nenhum isco. E se há uma coisa que o Luís fará, e eu conheço muito bem há muitos anos, é não agir com taticismos. Se chegado ao poder, coisa que ainda não aconteceu, porque o Sr. Presidente da República não tomou a decisão, ou pelo menos não a comunicou. Se ele chegar a Primeiro-Ministro, tomará as decisões que forem necessárias em função da análise que fizer das circunstâncias. A inevitabilidade de um orçamento retificativo, eu acho que, porventura, o que o Luís poderia não ter dito é que seria inevitável um orçamento retificativo por uma razão simples. É porque, como todos sabemos, as contas públicas só são de conhecimento adequado e aprofundado de quem governa no momento em que começa a governar.
E a verdade é que o governo do Partido Socialista, apesar de ter governado muito mal, beneficiou de um conjunto muito favorável de condições, desde logo aquilo que prejudica as empresas e os cidadãos, mas beneficia o Estado, que é a cobrança de impostos em função da inflação, que permitiu que, de facto, o Estado angariasse à conta dos portugueses e das empresas, como disse, verbas muito superiores daquela que estava à espera. E, portanto, se for necessário, eu não tenho a mais pequena dúvida que o Luís o fará. Se com a leitura que fizer da situação entender que não é necessário, não o fará. Agora, não se resguardará atrás de considerações de natureza instrumental ou desse género de preocupações sobre se está ou não está encostado à parede, porque manifestamente não está. E o manifesto de militantes do PSD a apelar a estes entendimentos com o Chega, eu li há pouco, desculpe interrompê-la, Patrícia, eu li há pouco no Observador que um nunca foi militante, outro que já foi expulso, outro que tem a situação suspensa e, portanto, vale o que vale. Eu sou militante do partido há muitos anos. Eu sou militante do partido há muitos anos, fui vice-presidente do partido mais do que uma vez, sou presidente do Conselho de Jurisdição e, portanto, não tenho responsabilidades políticas nesta altura. Alguns deles nem sei quem são, com toda a franqueza. O Rui Gomes da Silva é coerente com os seus pontos de vista, sempre defendeu aquele ponto de vista, mas representa-se ele próprio e julgo muito pouco mais. Rodrigo Saraiva, a possibilidade da entrada da IEL no governo tem estado a ganhar mais força? É vantajosa? Isso é um tema que foi dado a conhecer ao país exatamente neste estúdio, por Luís Marques Mendes. E, portanto, eu acho que, e hoje ainda li numa peça, alguém dizia que neste momento tem que se esperar que Luís fale com Rui. Ou seja, e acho que de facto as pessoas, os portugueses neste momento têm que esperar que Luís Montenegro fale com Rui Rocha para saber se isso é sequer... Rui Rocha já voltou a colocar em cima da mesa um acordo do governo com a AD. O Rui Rocha sempre foi... O partido está dividido sobre o que deve fazer ou está só a aguardar a estratégia e uma indicação de Luís Montenegro? Acho que Rui Rocha, a Iniciativa Liberal e os portugueses estão e bem como devem estar a aguardar aquilo que são os passos e os procedimentos normais nesta fase. Nós passámos uma campanha eleitoral, aqueles 15 dias a seguir aos debates, e até poderíamos falar do momento dos debates, a gastar muito tempo com cenários sem falar daquilo que são as propostas dos partidos e os problemas concretos. E desde a noite eleitoral que estamos também a perder muito tempo a cenarizar coisas que, por exemplo, só amanhã com a contagem... Perante o quadro complexo que já conseguimos... O quadro complexo e que só amanhã é que vai ficar, de facto, claro. De que é que pode depender a presença da IEL no governo? Não, com os resultados da imigração parece que não vai haver assim uma grande mudança. A Iniciativa Liberal estar dentro de um governo liderado pelo PSD ou estar no Parlamento a votar aquilo que são as propostas de um governo do PSD, parece-me o mesmo cenário. Aquilo que foi anunciado no domingo neste mesmo estúdio traz aqui uma equação nova, diferente, que envolve as eleições europeias. E, portanto, sobre isso só poderíamos estar aqui a falar sobre cenários. E eu acho que é tudo extemporâneo. Mas conseguiria compreender que haveria vantagens? Eu, em muitos temas, tal como era quando foi da coligação pré-eleitoral, para as legislativas, eu sempre disse, com quem falava, que nesses temas eu sou sempre agnóstico, porque o meu princípio é pesar os prós e os contras de todos os cenários, mas também só consigo analisar os prós e os contras dos cenários tendo toda a informação. E só quando Luís falar com Rui, como disse há pouco, é que penso que todos teremos a possibilidade de... Agora, uma coisa eu sei, e não preciso de falar com Rui Rocha para saber aquilo que fará se essa conversa vier a acontecer. Porque fará aquilo que é coerente com a Iniciativa Liberal sempre fez. Antes de falar de entrada no governo, de pastas ministeriais, de ser acordos parlamentares com acordo escrito ou sem acordo escrito, antes de falar, inclusive, de eleições europeias... Não será coerente falando de... no governo e ter pelo menos... Não. O que será coerente é falar de propostas concretas e dizer, estará o PSD disponível para uma reforma do sistema eleitoral, incluindo o círculo de compensação no sistema eleitoral? Será o PSD disponível para ver uma baixa e uma simplificação dos impostos, seja no IRS ou no IRC? Estará o PSD disponível para uma solução como o cheque creche, como a Iniciativa Liberal defendeu? Na parte da saúde nós já sabemos a resposta, mas teremos que aguardar... para ir até onde, Rodrigo Saraiva? Não, por exemplo, Luís Montenegro deverá explicar, e eu aguardo com bastante expectativa isso, aquele que é o plano de emergência para a saúde. Porque já sabemos que o PSD não votou a favor da nossa proposta de lei de base da saúde, a sua saúde.
Portanto, vamos aguardar esse programa de emergência para a saúde, bastante importante. Se de repente Luís Montenegro disser que aceita o círculo de compensação, que tem um plano para a baixa de impostos e simplificação dos impostos, seja no IRS ou no IRC, que tem um bom plano de emergência para a saúde, eu penso que aí haverá grande margem de manobra para a Iniciativa Liberal, estando ou não no governo, dar sustento para que um governo do PSD avance para que haja estabilidade para os portugueses, para resolver o problema dos portugueses. Pedro Frazão, há pouco referiu alguns recuos ou até mesmo contradições, tanto no Partido Socialista como no PSD. E relativamente ao Chega, o recuo que fez sobre já uma série de medidas deve ser levado a sério? Claro que sim, Ana Patrícia, claro que deve ser levado a sério, porque o Chega é um partido responsável, tem-se mostrado um partido altamente responsável nos últimos anos. Eu queria só agradecer aqui ao meu amigo Matos Correia por me ter corrigido e ter recentrado a posição política do PSD. De facto, é verdade aquilo que ele disse. Lamentavelmente, também atacou a forma como eu me dirigi, mas o que é preciso é que quem está lá em casa, os portugueses, percebam a responsabilidade que os políticos têm. E era por isso que eu me dirigia lá para casa, para que as pessoas percebam que, de facto, neste momento em Portugal é necessário reedificar o país. Como diziam muito bem, é necessário reedificar na saúde, na agricultura, na justiça, na segurança, na educação. Há uma série de serviços públicos básicos e constitucionalmente garantidos que estão num caos. E, portanto, a única forma de reedificar e reformar estes serviços é com uma maioria absoluta ou com uma maioria parlamentar. E, pese embora essa conversa entre o Rui e o Luís possa correr muito bem, o Rui e o Luís juntos não têm uma maioria parlamentar. Portanto, vão precisar sempre do André também à mesa para poder ter essa maioria parlamentar. E considera que há uma ideia de que o Chega é pouco confiável ou é difícil, digamos assim, de fazer alianças? Ana Patrícia, eu penso que há também uma certa confusão entre o que é um acordo de governação e o que é uma junção ou uma fusão de partidos. Se o Chega... O próprio André Ventura já defendeu uma coisa e já abandonou, entretanto. Com um sentido de enorme responsabilidade e até alguma humilhação pessoal em fazer uma escolha em prol dos portugueses e aquilo que o país precisa. O que o país precisa agora é de responsabilidade, de sentido de Estado e de salvaguardar o superior interesse da nação para que a direita possa governar e possa recolocar as prioridades naquilo que são as necessidades dos portugueses. E nessa responsabilidade o Chega a fazer exigências. Aumentar salários, aumentar pensões, pôr a economia a funcionar, e Luís Montenegro será mesmo inevitável ter um orçamento retificativo por causa das suas próprias promessas de campanha eleitoral. Luís Montenegro prometeu na campanha eleitoral que nos primeiros 60 dias iria devolver o tempo de serviço aos professores. Isso vale 300 milhões de euros. Sim. Prometeu que iria dar o subsídio de perigosidade aos polícias. Isso vale 155 milhões de euros. Prometeu fazer uma reforma fiscal tanto no IRS como no IRC. Não está calculado, mas tem que ir ao Parlamento, mesmo que não seja um orçamento retificativo, tem que ir ao Parlamento para aprovação. Prometeu um plano de emergência para o SNS. Não vejo como possa fazer um plano de emergência para o SNS e salvaguardar as justas reivindicações de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas, etc., sem poder ter um orçamento retificativo. Sinceramente, não vejo como isso será possível. E, portanto, para que Luís Montenegro possa cumprir as suas promessas eleitorais, precisa, sim, inevitavelmente, de um orçamento retificativo. E a única forma de fazer passar um orçamento retificativo, consubstanciado numa maioria parlamentar, é fazer um acordo de governo. Agora, um acordo de governo não significa que o PSD fique igual ao Chega, ou que o Chega fique igual à Iniciativa Liberal, ou que a Iniciativa Liberal fique igual ao PSD. Mas o Chega já não faz questão de integrar o governo, certo? O líder do Chega já disse que o que nós exigimos é um sancionamento, um caucionamento, melhor dizendo, dos nomes que são escolhidos sobre o elenco governativo e das políticas que serão seguidas nesse governo. E, portanto, queremos ter uma palavra a dizer. Para ter o nosso apoio, tem que nos deixar sentar à mesa e ter aqui e fazer valer os nossos votos. São 48 deputados, provavelmente 50, mais de 1.100.000 votos e, portanto, as pessoas que votaram em nós querem ser ouvidas no governo de Portugal. Isso está na realidade plasmado nos resultados eleitorais. Mas a ideia do Chega é opinar sobre aquele que será o elenco governativo
É ter uma palavra a dizer, exatamente, é ter uma palavra a dizer sobre a qualidade e as personalidades que compõem o elenco governativo, é ter uma palavra a dizer sobre as linhas prioritárias para o governo, a combate à corrupção, por exemplo. Nós vimos que, infelizmente, o PSD tem sido bastante titubeante no combate à corrupção e, portanto, nós queremos garantir que, de facto, o combate à corrupção é algo que está como uma prioridade nesse programa do governo e, portanto, só com essa interação para um programa de governo é que nós podemos dar, de facto, o nosso apoio. E é isso também que os nossos eleitores esperam. É isso que Portugal espera. José Matos Correia, de outra forma, não será possível. Que negociações, que tipo de cedências é que podem ser feitas para que Luís Montenegro não esteja num executivo de curto prazo? É evidente que não é difícil antecipar isso, porque isso depende antes de mais do próprio Primeiro-Ministro, como é óbvio. Agora, não se trata de cedências. Há matérias sobre as quais o governo é um governo minoritário. Ponto final, parágrafo. E sendo um governo minoritário, experiência que já existiu em Portugal várias vezes e que já existe em muitos outros países do mundo, sendo um governo minoritário é um governo que tem necessariamente que negociar. E já foi dito, e eu não vejo nenhum mal nisso, que no plano parlamentar as negociações têm que, ou as conversas, se quiser, têm que ser feitas com todos os partidos. É evidente que o partido, quem estiver no governo, vai ter que negociar desde o lado mais esquerdo do hemiciclo até ao lado mais direito. Isso é uma evidência. Um governo é um governo de Portugal, não tem o direito de dizer que não fala com este partido, com aquele ou com o outro. Muito bem. E, portanto, isso é uma evidência. Agora, daí não se pode inferir, e o Pedro Frazão, há bocado, tornava a falar na maioria de direita, é que não há uma maioria de direita no Parlamento. Quanto muito, há uma maioria à direita. Porque, de facto, há uma maioria à direita dos partidos à esquerda, como é óbvio. Mas não há uma maioria de direita. O Partido Social Democrata não é, nem nunca foi um partido de direita. E, portanto, essa ideia de gerar uma amálgama de direita, de que o Partido Social Democrata seria, digamos, o líder, de que o Chega faria parte, não é verdade. Isso não existe. Quanto à questão da governação, é óbvio que o partido, neste caso a Aliança Democrática, tem um programa. O programa foi sufragado. E com uma vitória eleitoral. Essa vitória eleitoral não permite à AD implementar a totalidade do seu programa e, portanto, não permitirá que o programa eleitoral seja transformado, como normalmente acontece num programa de governo, com possibilidades de ser executado. E, portanto, o partido, a Aliança Democrática, estou habituado ao PSD, a Aliança Democrática terá que negociar caso a caso, seja de um orçamento, seja da lei A, da lei B ou da lei C, terá que o fazer e mais, terá que fazer mais do que isso. As pessoas esquecem-se, muitas das pessoas nem saberão, porque não têm que conhecer a Constituição de frente para trás, que o Parlamento pode chamar os decretos-lei do Governo para efeitos de apreciação ou recusa da sua vigência. E, portanto, também nessa matéria, o Governo pode ser confrontado com uma ampla oposição que vá da esquerda até ao Chega, por exemplo, no sentido de não quererem que um determinado diploma que seja aprovado em Conselho de Ministros possa perdurar. E, portanto, tudo isso tem que ser negociado. É natural que seja negociado e seria de muita arrogância e falta de sentido político, e o Luís Montenegro manifestamente não tem, querer implementar a toda a força coisas que nós sabemos que não podemos fazer. Agora, há compromissos eleitorais. Esses compromissos eleitorais fundamentais, o Pedro Frazão, aliás, há pouco referiu-se a alguns, têm que ser cumpridos e vão ao encontro daquilo que são as aspirações dos portugueses, que são todos os dias confrontados com impostos que asfixiam a classe média, serviços públicos que não funcionam e que têm todo o direito a que as coisas mudem rapidamente. E só para terminar, não quero tomar mais tempo, eu não disse que não vai haver um orçamento retificativo. Eu disse é que se o Luís achar que tem que haver, ele haverá seguramente. Mas se não for preciso, porque falou em 400 ou 500 milhões, o estado das contas públicas é felizmente saudável. O Partido Socialista alguma coisa aprendeu, neste caso a sustentabilidade das finanças públicas, e portanto é possível, pelo menos por agora, é possível que as coisas possam ser resolvidas de outra maneira, mas se não forem, o Luís não foge a combates, nem tem, como eu dizia há pouco, uma perspectiva instrumental das coisas. Se tiver que ser, será, e os partidos no Parlamento tomarão a decisão que entenderem. Agora, deixe-me só que lhe diga uma coisa, Pedro. Eu sou professor de Direito Constitucional há muitos anos. Há uma coisa que eu nunca vi, é um partido ter o direito de veto sobre ministros de um governo a que não pertence. Isso, confesso, nunca vi. Nem aqui, nem em lado nenhum. Não é um direito de veto, é um acordo... Não, desculpe, os acordos feitos com quem está fora do governo
Podem acontecer acordos de incidência parlamentar no sentido de viabilidade e de prioridade política. Agora, direito de veto sobre um governo que não integram, isso com toda a franqueza nunca vi, mas deve ser mais uma das originalidades do Chega. Não é nenhuma originalidade, se me der permissão para responder já ao Matos Correia. De facto, o que o Chega quer e tem base eleitoral para o fazer é fazer exigências sobre o elenco governativo e para fazer exigências sobre o governo e sobre as linhas mestras das prioridades do programa governativo. Quem nos deu esse poder foram os portugueses, foram os eleitores. E, portanto, apesar de o Sr. Professor de Direito Constitucional achar uma bizarria, ela de facto não é. Não, é uma bizarria, não estou a achar, é uma bizarria. Não é. Quem está lá em casa de certeza que percebe que um partido com 50 deputados e mais de 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 200 mil votos, quando acabarem as contagens, tem o direito de ter uma palavra a dizer no governo de Portugal. É tão simples como isto. A questão não se coloca. É necessário porque não o Chega, e o Chega já avançou, o Chega já, como disse aqui a Ana Patrícia, já deixou mão das pastas, já deixou mão de ter pessoas no governo e, portanto, o que quer é ter a garantia de que as nossas prioridades estão no governo. Não foi convidado para nada, nem será. Muito bem. Então não pode deixar a mão. Cada um fica na sua responsabilidade. Não deixa a mão, porque nós temos vindo ao espaço público, esta discussão tem estado em todo o espaço público na última semana e nós viemos ao espaço público responder às perguntas dos senhores jornalistas, dizendo aquilo, como fez agora, o que é que estaria do nosso lado nas possibilidades de fazer um acordo. E o Chega respondeu. Agora, se mesmo assim a AD não quiser vir ao encontro das nossas exigências, bom, aí então a responsabilidade já não será nossa. E adiar o combate parlamentar da passagem ou da aprovação de um orçamento retificativo para depois e que pode não ser feito agora, mas terá que ser feito pelo menos em outubro, novembro, quando for para o próximo ano. Querer adiar é ter um governo adiado, uma luta adiada, mas um governo a prazo, porque nós já fomos muito claros dizendo que não iremos aprovar um orçamento de Estado da AD se não tivermos uma palavra a dizer no programa do governo. E hoje Pedro Nuno Santos disse também que não o aprovaria. E, portanto, o que vamos ter, caso não exista um acordo de governo, é um governo da AD a prazo. Pedro, e Luís Montenegro, Rodrigo, passo-lhe já a palavra. Se Luís Montenegro mantiver este não é não, o Chega pretende ser um partido de suporte da AD ou um partido de protesto e de oposição? Eu não sei se Luís Montenegro vai manter, porque Luís Montenegro também não manteve o inevitável. Mas como se irá posicionar o Chega? Pelos vistos, o não é não, mas o inevitável já deixou de ser inevitável, já é possível, ou pode ser evitável, digamos assim, não é? Portanto, o Chega tem vindo a fazer um caminho de maturidade, reconheço aqui, e nós temos tido um enorme desempenho parlamentar. O Rodrigo está aqui e não me deixará mentir, não me desmentirá. Isso dava uma hora de debate. Não, Rodrigo, é verdade, são as evidências, não podes desmentir que o Partido Chega foi quem apresentou... É a tua opinião e a opinião dos outros diversos. Não, dados objetivos, foi o partido que apresentou mais propostas... Isso é o campeonato da fita métrica, é quantitativo, não é qualitativo. Bem, eu lembro-me de ti a desenrolares um papel na Assembleia da República, isso é que era de facto o campeonato da fita métrica. Não era a fita métrica, era o campeonato da despesa pública, que é aquilo que vocês também querem aumentar, muito parecidos com o Partido Socialista. O que esse rolo demonstrava era o recorde de despesa pública do Partido Socialista que ele está a reforços. E há também aqui um conjunto de precipitações. Vocês são precipitados, tal como o PCP é precipitado com a moção de rejeição. E há aqui, de facto, uma diferença. Vocês querem muito ir para o governo. Nós queremos que haja um governo com políticas liberais. Estejamos lá ou não estejamos. Posso continuar a falar? Para concluir. Para terminar, peço, de facto, fui interrompido, mas o que acontece é que o Chega tem tido um excelente desempenho parlamentar, por isso é que o Chega passou de 12 deputados para 5, para 48 ou para 50, e a Iniciativa Liberal manteve os 8, e, portanto, quem está lá em casa percebe quem é que tem o melhor desempenho parlamentar, e, portanto, o Chega continua a fazer o seu trabalho, continua a ser o partido que mais propostas apresenta, apesar de serem liminarmente chumbadas pelo rolo compressor do Partido Socialista, não por serem propostas boas ou por serem propostas más, mas porque têm o cabeçalho do Partido Chega, porque muitas delas são depois copiadas ou mimetizadas por outros partidos que depois o Partido Socialista vai aprovar. E, portanto, o Chega é um partido responsável de suporte, e vai ser... um partido de oposição ou de protesto. O Chega vai ser um partido responsável naquilo que é a persecução da melhor qualidade de vida dos portugueses. Aumento de salários, aumento de pensões, restituição dos serviços públicos. É isso que Portugal precisa de responsabilidade, sentido de Estado e interesse nacional. Minuto final é seu.
Eu vou dizer aquilo que disse há pouco estava-se aqui a falar, é-me indiferente se estamos a falar de um debate ou de um governo de esquerda, de direita, essas coisas todas. Para mim o que é importante é que haja um país mais liberal e para isso significa que haja um governo com políticas liberais. O último governo que alguém diz que tinha assim umas políticas liberais foi o governo de Passos Coelho, mas que aumentou impostos, que fez, por exemplo, a privatização de um monopólio. Isso são coisas que não são liberais. Portanto, o nosso objetivo, estejamos no Parlamento ou até venhamos a estar num governo, como se fala agora, é que haja um governo... para integrar um governo? São as exigências que eu falei há pouco, a reforma do sistema eleitoral, a reforma fiscal com baixa de impostos, simplificação fiscal, uma lei de bases da saúde nova, com um sistema de saúde que tenha o público, o privado e o social ao mesmo nível para resolver o problema do acesso dos portugueses, para resolver os problemas de saúde, o cheque creche. Isso sim, são políticas liberais e para isso contam connosco. Se não for para isso, cá estaremos. Vinhamos 8 deputados, vinhamos a ter mais, vinhamos a ter menos. Somos consistentes e coerentes naquilo que são os nossos princípios, com qualidade, porque acreditamos que é isso que vai resolver o problema dos portugueses. Eva, José Matos Correia, Pedro Frazão. Boa noite aos três e muito obrigada pela presença nesta edição da noite. Precisaríamos de um debate muito, muito mais longo para conseguirmos falar sobre estes cenários de governabilidade. Fazemos uma curtíssima pausa. Até já.